Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindas, bem-vindos todos vocês que estão aqui, nos acompanhando de forma online nesse segundo dia de 20º Seminário de Vida no Espírito Santo para nós, mas talvez para você seja o primeiro, seu primeiro Seminário de Vida no Espírito Santo, e se for isso é ótimo, porque todo dia é dia da graça de Deus em nossa vida. Você acredita nisso? Eu acredito. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus presente. Santo Agostinho dizia assim, que toda a nossa esperança só depende de uma coisa, da misericórdia de Deus, da grandeza da misericórdia de Deus. Porque se fosse depender de mim ou de você, nós estaríamos fritos, não é verdade? Mas não, a esperança depende unicamente da grandeza da misericórdia de Deus. E se a nossa esperança depende da grandeza da misericórdia de Deus, significa dizer que Ele é um Pai rico e que tem muitas bênçãos para derramar sobre nós. Toda a graça do Seminário de Vida no Espírito Santo que nós vamos viver agora e na próxima pregação, que será sobre vida em comunidade, ela dependeu das outras pregações. E quais foram as outras 5 pregações que nós já tivemos? Então, ontem de manhã a primeira pregação foi sobre o tema Amor de Deus, em que a nossa irmã Rejane veio anunciar para nós esse ponto fundamental da nossa fé. Deus é amor. E Deus nos ama, de forma fiel, incondicional e pessoal. Depois, a nossa irmã Sandra veio falar para nós sobre o pecado e Jesus Salvador. Significa dizer que, mesmo Deus nos amando, o homem, por seu livre-arbítrio, ele caiu. Ele se afasta, ele tem a tendência de se afastar de Deus, por conta das suas tendências egoístas, animalescas, instintivas. Mas Deus é tão bom, que mesmo quando nós pecamos, Ele nos dá a graça da salvação. E uma pessoa que veio de uma vez por todas para destruir o pecado e nos tornar capazes de ser santos como Ele é santo, foi o seu próprio Filho Jesus Cristo. Porque ninguém seria capaz de nos redimir dos nossos pecados, só o sangue do próprio Deus. Então Ele se encarnou e morreu por nós numa cruz e ressuscitou. E aí nos salvou. À tarde nós tivemos mais 2 pregações. Primeiro, a nossa irmã Estefânia falou sobre o senhorio de Jesus, que todo joelho se dobra diante do nome de Jesus, que já está ressuscitado, mas que está vivo e que tem o poder de sugar para a cruz dele todas as nossas misérias e de nos curar e de nos libertar. Nós fizemos aquele momento maravilhoso da adoração ao Santíssimo Sacramento. E ontem à tarde, a nossa irmã Maiara falou sobre fé e conversão. Fé, que é, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a graça de crer naquilo que você ainda não vê, é a certeza do que você ainda não vê. E aí, a conversão é o passo seguinte, é quando você muda de vida, é quando você toma a decisão de, por conta desse amor que Deus lhe dá, da libertação do pecado e do senhorio de Jesus na sua vida, pela fé você se converte. Converter-se é mudar de vida. Hoje pela manhã a nossa irmã Geissa falou sobre a presença de Maria, a mãe de Jesus, como nossa mãe. Aqui nós temos o ícone da Virgem de Pentecostes, representando exatamente aquela cena em que Nossa Senhora estava com os apóstolos e outros discípulos de Jesus no cenáculo, no dia que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então Maria, ela continuava sendo a mãe do ressuscitado. Ela não foi como as outras mulheres, que deixaram de ser a mãe do seu filho depois que ele morreu e se tornou irmã. Se você tem filhos e depois que você morre ou eles morrem um dia na glória do céu, você não vai ser mãe ou eles não vão ser seus filhos. Vocês todos vão ser filhos de Deus. Mas Maria não. Mesmo depois da ressurreição, ela continuou sendo chamada a mãe de Jesus. Significa dizer que ela também é a nossa mãe. E aí a nossa irmã Geissa falou sobre isso para nós hoje. Por que tudo isso? Por que isso que a gente chama de querigma, que é o anúncio fundamental da vontade de Deus em nossa vida? Por que todos esses temas estão sendo trabalhados aqui, veiculados para você? Porque Deus quer dar a você uma vida nova no Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Para quem não me conhece, eu sou anisiano, sou membro e fundador dessa comunidade católica Cristo Ama. Como a Elaine falou, eu sou da idade dela, então sou uma pessoa super jovem, como vocês podem perceber. E aí, hoje, nesse evento, o encontro com o amor de Deus em nossas vidas, ele vai acontecer.
mesmo que você esteja nos acompanhando a partir de agora, eu digo para você que esse é o encontro do amor de Deus em nossas vidas. Porque um seminário de vida é um convite a nós, como seres humanos, mergulharmos no amor de Deus por meio do Espírito Santo. E aí, nós nos reencontramos com o amor de Deus em nossas vidas. E qual é o amor de Deus? O amor de Deus é um amor que quer investir em você. Você já percebeu que o amor ele passa a ser verdadeiro, você reconhece as pessoas que te amam de verdade a partir desse detalhe. As pessoas que não amam você de verdade, elas vão querer explorar você. Mas as pessoas que te amam de verdade, elas vão querer investir em você. Elas vão querer que você cresça. Elas vão querer que você seja o melhor que você possa ser. E aí, imagine só, como é que Deus nos encontra hoje? Como é que Deus encontra você hoje, Maurício? Como é que Deus encontra você hoje, Ana Vitória? E você, Yasmin, Virgínia, Maiana, Igor, Elaine e todos os outros que estão aqui e nos assistindo. Como é que o amor de Deus nos encontra? Eu acredito que talvez a melhor imagem que a gente possa descrever do amor de Deus, quando ele nos encontra em nossa vida, vocês conseguem ver essa mesa aqui? Tá todo mundo vendo? Aqui, essa mesa, que eu vou puxar um pouquinho mais para cá, para ficar mais visível. Eu não vou puxar, tá certo. Vou deixar exatamente onde ela estava. Então, vocês estão vendo essa mesa e aconteceu um pequeno imprevisto, então vou ter que entrar embaixo dela. Pronto, então essa mesa representa exatamente a nossa vida. E como é que Deus nos encontra hoje? Está dando para ver? Muitas vezes, Deus nos encontra assim. Prestem bem atenção nisso. Não é verdade? Deus nos encontra um caos. Deus nos encontra como se fosse uma cidade que passou por um terremoto. E aí, quando uma cidade passa por um terremoto, ela fica devastada, ela fica assim, toda despedaçada. Olha só, dá para você entender o que é isso? Por mais que seja colorido e que pareça uma espécie de brinquedo de criança, mas não dá para entender que imagem é essa, não é verdade? E é assim muitas vezes que Deus nos encontra. Esfacelados, fragmentados, espedaçados, porque é isso que o demônio faz com as nossas vidas. O mundo, com todas as suas seduções e com toda a ação demoníaca, ele é especialista em nos destruir, em nos fragmentar. Mas, lá no livro dos Provérbios e também no livro dos Hebreus, no Novo Testamento, nós temos a Bíblia nos dizendo que Deus ele é o grande arquiteto. E qual é a função do arquiteto? É projetar, é planejar, é fazer uma obra, é coordenar uma obra para que ela aconteça. Se Deus é o arquiteto da minha vida, acredite, eu preciso acreditar e você precisa acreditar. Ele vai fazer uma obra de reestruturar essa cidade que foi devastada pelo terremoto. Ele vai reestruturar essa pessoa que foi esfacelada pela vida. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 2, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre o caos. Deus tinha criado todo o universo, mas estava tudo muito bagunçado. A água estava misturada com a terra, a luz estava misturada com a noite. É assim que a linguagem bíblica descreve o caos. E aí o Espírito de Deus pairava sobre o caos. É sobre esse caos que o Espírito de Deus, que vem nos trazer o amor de Deus, ele quer pairar. Significa dizer que hoje, nessa pregação, nós iremos falar sobre isso. O tema da nossa pregação é efusão no Espírito Santo. E aí eu quero convidar você a abrir o seu coração. Abra não somente a sua Bíblia, mas abra o seu coração para escutar o que Deus quer falar para você. Você quer? Você quer ser reconstruído? Você quer ser como essa cidade que passou por um terremoto, ou por esse ser que está todo esfacelado, mas que vai ser reconstruído? Abra o seu coração, porque o Senhor tem grandes coisas para falar para você. Então, se você trouxe a sua Bíblia com você, você pode abri-la no Evangelho de João,
capítulo 20. Nós vamos ler dos versículos 19 até o 31. Evangelho de São João, capítulo 20, dos versículos 19 até o 31. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e se pôs no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: "Nós vimos o Senhor." Mas Tomé disse: "Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse-lhe: "Creste porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Então, nós estamos aqui no Evangelho de São João. São João, ele não especifica o local, ele não diz exatamente onde isso aconteceu. Mas nós sabemos que foi no domingo, no primeiro dia da semana. E era domingo de Páscoa, porque foi exatamente depois da sexta-feira em que Jesus foi crucificado. Muitos teólogos chamam esse evento de o Pentecoste dos Apóstolos. O Pentecostes joanino, porque foi São João que escreveu. Porque logo depois, 50 dias depois da Páscoa, existiu o Pentecostes de toda a igreja, em que São Lucas vai falar lá na frente que o Espírito Santo desceu, como está representado aqui nessa imagem, sobre os discípulos e a Virgem Maria, e todos aqueles que passavam ao redor escutavam eles orando em sua própria língua, para dizer da universalidade do derramamento do Espírito Santo. Mas nesse dia não. Nesse dia aconteceu uma efusão, um batismo no Espírito Santo, um Pentecoste sobre os apóstolos. E aí depois é que Jesus vai lavar toda a terra, com a força, com o fogo, com a água do Espírito Santo. Mas nesse encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos, ele dá 4 dons a eles. Primeiro, ele dá a paz. Depois, ele dá o Espírito Santo e envia para a missão. E aí, ele dá o poder de perdoar os pecados. Então, nesse evangelho, Jesus vai falar sobre a paz, sobre a missão. Qual é a tua missão? Você sabe? Qual é a tua vocação, por exemplo? Você sabe? Tudo isso tem a ver com a missão. Ele vem nos dar o Espírito Santo e ele vem falar sobre o perdão, as coisas mais importantes da nossa caminhada. E segundo esse texto, eles estavam de portas fechadas. As portas representam o coração. Por que eles estavam de portas fechadas? E por que a Bíblia vem nos falar aqui de corações fechados?
Porque mesmo 8 dias depois, quando Jesus aparece de novo, e nesse caso Tomé já estava no meio deles, as portas continuavam fechadas. As portas elas só vão se abrir lá no Pentecostes Universal, que São Lucas fala nos Atos dos Apóstolos, que eu vou falar daqui a pouco. Mas por que será que eles estavam de portas fechadas? O que fecha a porta do nosso coração? E perceba que é muito normal, depois de um trauma, a gente se trancar. Não é verdade que se você passou por um trauma de água, você tem medo de andar de barco? Ou então, se você passou por um trauma de carro, você tem medo de dirigir? Ou às vezes você passou por um trauma que nem foi você que passou, mas de tanto a sua mãe ou seu pai falar para você que passou por aquele trauma, você adquiriu uma fobia daquilo que alguém que você ama e que você tem medo de perder, vivenciou. E aí, quantas mães, por exemplo, depois de perder um bebê, tem medo de engravidar de novo? Porque tem medo de perder de novo e se frustrar. Então, e medo de sofrer. Então, os apóstolos, eles estavam assim, traumatizados, com as portas fechadas, por conta dos horrores que eles tinham vivido naqueles dias. A traição de Judas, a prisão de Jesus, a tortura, todo aquele sangue, a crucificação, o suicídio de Judas. Então, assim, foi uma série de terremotos, eles estavam meio que assim, né, todos esfacelados, destruídos, e quando a gente está destruído, a gente se tranca. A gente não só se tranca, como a gente também se desvirtua. Quantas pessoas são pessoas que na sua essência são maravilhosas, mas que estão sendo usadas como instrumentos do mundo, do pecado ou do demônio, porque estão devastadas, estão revoltadas. E aí, nós entendemos que os apóstolos estavam assim. Mas, muitas vezes, exatamente como eles, os nossos corações também se fecham. Quantas vezes o seu coração se fecha? Em uma semana, por exemplo, em um mês, né? Às vezes o nosso coração se fecha simplesmente por conta de notícias que a gente recebe, ou de palavras que a gente escuta. E a depender do seu grau de tolerância à frustração, ele vai se fechar mais rápido ainda. Só um coração manso e humilde como o de Jesus é que um coração que nunca se cansa de amar. Mas o nosso coração cansa, se fecha, se tranca mesmo. E aí talvez você que esteja me escutando esteja com o coração trancado e fechado. Mas Jesus, ele se põe no meio, mesmo com as portas fechadas. O que isso significa dizer? Que Jesus, mesmo quando você tranca a porta, ele permanece lá dentro. Porque Jesus, ele está dentro de nós. Então, digamos que você está aí na sua, com o seu coração trancado, revoltado com Deus e o mundo. Fechou a porta, fechou tudo, passou um cadeado e jogou a chave fora. Tudo bem, mas Jesus continua dentro de você. E aí foi isso que apareceu com os discípulos, porque assim, seria muito mais, talvez, lógico Jesus chegar lá num cavalo de fogo derrubando a porta. Mas não foi isso que aconteceu. Foi algo muito mais profundo. Jesus fez mais ou menos o seguinte: deixa eu dar uma rasteira nesse povo. E é o que foi que ele fez. Com a porta trancada, Jesus aparece no meio deles para dizer o quê? Eu nunca estou distante de você. Eu nunca me afasto. Mesmo quando o seu coração está trancado. Aceite, que dói menos. É basicamente isso que ele fala. Ele fica lá, dentro de você. Talvez o seu Jesus esteja soterrado, meio que numa gruta, sepultado, mas ele está lá. Talvez o seu Jesus esteja embaixo, soterrado dos seus pecados, ou das suas dúvidas, ou da sua dureza de coração, ou sei lá, de tantas outras coisas que você já aprontou na vida. Mas Jesus continua aí, porque o seu mal não contamina ele que está dentro de você. Ele é incorruptível, o único inclusive, mas ele está dentro de você. Foi isso que Jesus quis mostrar para os apóstolos. Eu nunca vos abandonarei. Ele cumpre essa promessa que ele fez para os apóstolos. E aí, a Bíblia não diz, Jesus apareceu, porque ele nunca desaparece. A Bíblia fala, Jesus se pôs no meio deles. É como se ela estivesse dizendo assim, Jesus já estava lá. Os olhos dele é que se abriram, para eles perceberem que Jesus estava lá. Jesus estava lá o tempo inteiro, escutando as conversas, escutando os medos, os murmúrios, as angústias, as tristezas, enfim, tudo. Tudo o que aqueles apóstolos estavam vivendo ali, ele estava lá todo o tempo, mesmo com as portas fechadas. Mas o que aconteceu foi que naquele dia, ele se manifesta. É como se ele dissesse, gente, estou aqui,
E aí os olhos deles se abriram. E aí eles caíram a ficha. Ele sempre vai estar conosco. Ele sempre vai estar aqui. A gente aqui não estava enxergando. E talvez seja exatamente isso a sua situação. Talvez o seu coração esteja traumatizado, trancado, ferido, magoado, fechado, mas Jesus está aí, dentro de você. Se você invocar Ele dentro do seu coração, Ele vai se manifestar, Ele vai agir. São João fala no livro da sua primeira carta, na primeira epístola de João, que de fato o demônio, o anticristo, os demônios estão espalhados pelos ares. Mas o Senhor está dentro de nós. E ele ainda fala assim: aquele que está em nós é maior que aquele que está no mundo. Então pode ser que no mundo tem espírito do mal, espírito de mentira, espírito de desunião, pandemia, destruição, corrupção, pecado. Mas aquele que está em você é maior que tudo isso. Diga isso. Aquele que está em mim agora, Jesus Cristo, o meu Senhor, é maior que o mundo inteiro. É maior do que o inferno inteiro, junto com seus demônios. Sim. E aí, Jesus, ele nos dá o seu Espírito Santo. Eu lembro que a primeira pregação que eu fiz no Seminário de Vida no Espírito Santo foi em 2001. Talvez alguns de vocês nem fossem nascidos. Mas, mesmo também eu sendo muito jovem, lógico, se hoje eu já sou jovem, imagina naquela época, mas eu há 20 anos pregava no Seminário de Vida no Espírito Santo e eu percebo que, apesar dos anos se passarem, cada seminário é novo na minha vida. Porque eu preciso de renovação o tempo inteiro. E aí eu confesso que é mais fácil sentir o Espírito Santo, é mais fácil experimentar o Espírito Santo do que explicar quem é o Espírito Santo. Vocês vão perceber que a gente tenta explicar o Espírito Santo. A teologia tenta explicar o Espírito Santo, mas o máximo que a gente pode falar são metáforas, porque realmente é muito difícil dizer quem ele é. Mas você pode experimentá-lo, você pode senti-lo. Agora, entenda que tem um trecho da Bíblia que alguns trechos da Bíblia podem nos fazer ter uma breve noção de quem é o Espírito Santo. Um deles, por exemplo, está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5. Se vocês quiserem ver, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Vocês acharam? Romanos, capítulo 5, versículo 5. Fala assim: a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o Espírito Santo é aquele que derrama o amor de Deus em nossos corações. Então, o amor de Deus foi dado, foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou seja, o Espírito Santo é o hálito de Jesus. Jesus sopra sobre os apóstolos, mas o Espírito Santo é aquele que nos dá o amor de Deus aos nossos corações. O amor de Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E dentro dessa Trindade, o Espírito Santo é o próprio Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como nós falamos, o Espírito Santo, ele é o coração do Pai e do Filho. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E ele é o próprio Deus. Ele é Deus em Espírito que vem até nós. Quem mais é o Espírito Santo? O profeta Joel, lá no Antigo Testamento, ele vem falar no capítulo 3, assim. Joel, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes, e então todos os vossos filhos e as vossas filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonhos suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre os escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. Palavra do Senhor. E também no livro dos Atos dos Apóstolos, ele vem falar assim. O próprio Jesus fala no capítulo 1, versículo 8, de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém,
por toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Palavra do Senhor. O Espírito Santo, de acordo com Joel e de acordo com a palavra de Atos capítulo 1, versículo 8, é uma promessa. Derramarei o meu Espírito. Aí depois o próprio Jesus vai falar: em breve eu derramarei o meu Espírito Santo, não se afastem de Jerusalém. Então, o Espírito Santo, ele é uma promessa. E o que é uma promessa? É uma jura. É um compromisso que alguém faz e que vai se cumprir. Mas a questão é que Deus, ele sempre cumpre as promessas. Ele não é como eu e você, talvez. Talvez eu e você não cumpramos as nossas promessas. Eu não sei se você já fez alguma promessa que você deixou de cumprir. Mas isso pode ter acontecido. Só que Deus, ele sempre cumpre a sua promessa. E aí, o Espírito Santo, ele vem realizar uma obra em nossa vida. Qual é a obra? Qual é a obra que o Espírito Santo quer realizar em nossa vida? Eu já comecei falando aqui, usando o exemplo desse objeto que está todo esfacelado, que o Espírito Santo, ele é como um arquiteto que vem reconstruir uma cidade depois de um terremoto. Talvez essa cidade destruída seja você, que o Espírito Santo queira reconstruir. Mas que obra é essa que o Espírito Santo faz em nós? O Evangelho de São João fala que ele vem trazer a paz. O Espírito Santo é aquele que Jesus sopra e diz: recebam a minha paz. Você que precisa de paz, você precisa, na verdade, pedir o Espírito Santo sobre você todas as noites antes de dormir, todos os dias quando você acordar. Talvez você precise orar mais, rezar mais, orar mais em línguas. O Espírito Santo, então, ele vem fazer uma obra de restauração, de reconfigurar, de curar. Então, em resumo, a primeira obra do Espírito Santo é uma obra de cura. Assim como ele fez com Tomé. Tomé não estava lá, duvidando de que Jesus estava ressuscitado? E aí, depois que Jesus aparece para Tomé, o que é que ele diz? Meu Senhor e meu Deus. Então, a primeira obra que o Espírito Santo faz é uma obra de cura. Lembra que no Gênesis ele fala que o Espírito de Deus pairava sobre o caos, pairava sobre as águas. É assim que o Espírito Santo faz. Então, eu quero pedir a você que mesmo quando você estiver destruído, esfacelado, fragmentado, um caos, devastado, não hesite em pedir o Espírito Santo sobre você. Porque às vezes parece que a gente fica com medo. A gente só quer pedir o Espírito Santo quando a gente está com o cabelo arrumado, ou então quando a gente toma banho e se perfuma. Isso você faz com a sua namorada ou seu namorado, ou seu esposo ou a sua esposa. Mas com Deus não é assim. Com Deus, você pode levar a sua miséria, tudo que você não presta, e que com certeza as pessoas não estão muito preparadas para aceitar, Deus está. Deus recebe miseráveis e transforma em santos. Então, quanto pior estiver o estado da sua alma, mais você precisa recorrer ao Espírito Santo. Mesmo que você não esteja tão arrumadinho, com seu cabelo tão arrumado, com seu perfume em dia e tomado banho, você deve se colocar na presença do Espírito Santo, porque Ele quer lavar você, Ele quer incendiar você, Ele quer reconstruir o que foi destruído na sua vida pelo mundo, pelo pecado e pelo demônio. E por você mesmo, pelas decisões erradas que você tomou. Aí, lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, nós temos uma outra pista da obra do Espírito Santo em nós. Vamos ver. Romanos 8, 2. Ele fala assim. Romanos, capítulo 8, versículo 2. A lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou do pecado e da morte. Vamos reler? A lei do Espírito que dá vida no Cristo Jesus te libertou do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito, o que é a lei do Espírito? A lei do Espírito é a vida no Espírito Santo, é viver conforme o Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele nos liberta do pecado. Talvez você nem tenha consciência dos seus pecados.
Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa que eu acompanho, ela disse, ela é até católica, que ela disse assim para mim, não, eu preciso me confessar, porque eu estava com muita raiva e briguei com meu marido. E aí, conversa vai, conversa vem, ela diz, não, porque naquele dia ele não estava a fim de que eu engravidasse, aí eu fui e tomei uma pílula do dia seguinte, ou seja, abortou. E aí, mas não tocou na possibilidade de se confessar porque tinha abortado. Mas, porque a menstruação não tinha vindo, né, logo depois enfim, ela é casada, mas o marido dela simplesmente mandou ela tomar uma pílula do dia seguinte, ela tomou, e aí ela disse que ia até procurar um padre para se confessar, porque ela estava com muita raiva no coração. Mas aí, claro, eu reconheci ali que não era por mal. Eu acho que aquela pessoa nem sabia que era pecado tomar uma pílula do dia seguinte. Não sei se para ela, dentro da formação cristã que ela teve, ela chegou a ter esse nível de entendimento. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Para você perceber que quando você é uma pessoa que não está mergulhada no batismo no Espírito Santo, quando você não conhece em profundidade a palavra de Deus, você pode estar pecando até sem saber que você está pecando. Você pode estar em uma vida de pecado sem nem perceber que está numa vida de pecado. Porque talvez para ela aquilo fosse normal. Então, eu quero dizer para você que às vezes nós estamos levando uma vida de pecado sim, e não percebemos, porque nós achamos que é normal. Mas o Espírito Santo, ele vem se derramar sobre nós, ele vai nos dando a clareza do que é agradar a Deus, do que é agradar a Jesus. E ele vai nos fazendo perceber quais são os nossos pecados, nos arrepender desses pecados, lutar contra esses pecados e buscar a santidade. Então a primeira obra do Espírito Santo é a cura. A segunda é a libertação do pecado. Se você tem algum pecado que até hoje você não se libertou, proclame no nome de Jesus, que por meio desse batismo e dessa efusão do Espírito Santo, ele pode lavar aquilo que ficou ainda agarrado em você. Porque às vezes quando a gente está lavando uma coisa, fica ainda alguma sujeira. Mas quando a água lava constantemente, ela vai eliminando a sujeira que ficou em você. E aí o Espírito Santo ele vem libertar você do pecado. Qual é a terceira obra do Espírito Santo? Está lá no Evangelho que a gente leu. Só que está em João capítulo 23. Evangelho de João capítulo 23. E ele fala assim. Desculpe, João capítulo 20, versículo 23. João capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem os retiverdes lhes serão retidos. Palavra da salvação. O perdão. O perdão é uma obra que o Espírito Santo realiza em nossas vidas. Comigo tem acontecido uma coisa muito simples, mas que eu acho que é muito libertadora. Todos os dias, quando eu estou fazendo o meu estudo bíblico, e como vocês sabem agora, a comunidade cristã tem um diário bíblico, e quando eu estou anotando as minhas coisas no meu diário bíblico da comunidade cristã, lógico, eu anoto a listinha das pessoas que eu preciso perdoar. E aí eu sempre anoto alguns nomes, no mínimo 3, todos os dias. E aí eu costumo falar assim, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Porque quando você vai falando o nome da pessoa, e vai dizendo que você perdoa ela, parece que você está dando uma ordem para o seu coração de fato perdoar. E aí, Jesus ele nos ensina no Pai Nosso, perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tiverem ofendido. E como é que eu vou querer receber o Espírito Santo se eu não perdoar as pessoas que me magoaram? Mas às vezes o meu coração ele é muito sensível, então eu posso me magoar muito fácil com as pessoas, até com quem não tinha intenção de me magoar. E aí, o problema é meu. Eu é que preciso oferecer a essas pessoas que eu, de alguma maneira, sinto que me magoaram ao Espírito Santo. Porque, a menos que você fale, as pessoas não vão saber muitas vezes que elas magoaram você. Então não adianta ficar emburrado, não adianta fechar a cara, não adianta se intrigar. Você tem que assumir isso como uma demanda sua e dizer, Senhor, eu trago mágoa e ferida dessas pessoas dentro de mim. Elas às vezes nem sabem que me ofenderam, mas eu estou aqui dizendo que eu estou com mágoa, então eu perdoo. E aí você fala, eu te perdoo, eu te perdoo. E aí o Espírito Santo ele vai fazendo uma obra do perdão. Eu sugiro você fazer isso. Comece a anotar todos os dias o nome das pessoas que você tem mágoa.
Eu tenho, assim, na verdade, categorias de mágoas. Por exemplo, eu tenho as mágoas da minha história, aí eu anoto. Aí eu tenho as mágoas de pessoas que do dia a dia vão me magoando, aí eu anoto. Enfim, eu não sei como é que você se organiza. Eu tenho vários. E aí eu vou trabalhando categoria por categoria de mágoa para ver se a coisa vai andando mais rápido. Porque, do contrário, a gente não está sendo sincero na nossa oração. A gente vai fingir o quê diante de Deus? Se o Espírito Santo é luz. Então nós precisamos apresentar para Ele as pessoas que nos magoaram. Ou às vezes as pessoas que não nos magoaram, mas que nós ficamos com mágoa dessas pessoas. E aí nós precisamos perdoar. E aí a palavra fala, os pecados que vocês perdoarem, lhes serão perdoados. Então, o perdão, ele é uma obra do Espírito Santo. Tanto porque Jesus me faz me arrepender dos meus pecados e pedir perdão, na minha oração pessoal e também buscando o sacerdote na confissão, no sacramento da penitência, mas também Jesus me capacita a perdoar quem me feriu. E aí, só a experiência de um amor maior pode me fazer reservar um tempo da minha vida para perdoar as pessoas. Só Deus. Porque às vezes a gente simplesmente passa por cima. A gente joga as mágoas para debaixo do tapete. Aí depois não entende porque que a pessoa está com estresse, com ansiedade, com pânico, com fobia, com depressão, com câncer. Porque a gente vai guardando tanta coisa debaixo do tapete que depois que a gente levanta o tapete, primeiro, a gente não tem nem coragem de levantar o tapete, porque é tanta coisa que tem lá embaixo que você tem até medo de olhar, não é verdade? Sabe quando assim a casa está tão bagunçada que você nem olha? Quando você está com aquele armário tão bagunçado que você nem olha? Eu estava assim com as gavetas, né? No meu trabalho, que eu nem abria mais a gaveta nem abria mais, de tanta coisa que tinha dentro, né? E aí, às vezes, quando você puxa a gaveta, tem tanta coisa acumulada que você se assusta. Mas o Espírito Santo, ele te dá coragem de olhar para dentro de você, abrir as suas gavetas e se livrar das suas mágoas. Não tenha medo. Perdoe. Peça ao Espírito Santo que te dê a capacidade de perdoar. Você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais feliz. E aí, lá em João capítulo 20, versículo 21, nesse mesmo trecho do Evangelho, Jesus, ele vai dizer para os apóstolos uma missão. E preste atenção nisso, porque a missão é um dos pontos mais importantes da nossa história. E aí o Evangelho, no capítulo 20, versículo 21, ele fala assim: a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus fala, eu vos envio? Como assim? Ele fala que nós somos chamados a evangelizar. A missão que ele nos deu foi levar esse amor a todas as pessoas. A missão que ele nos deu foi evangelizar, que é falar do Evangelho, que é falar da experiência que nós passamos com Deus. Por exemplo, quando você está no seu trabalho, você costuma falar das coisas que Jesus faz na sua vida ou você costuma falar mal das pessoas? Quando você está, por exemplo, nas suas rodas de conversa de amigo, você costuma falar da sua experiência com Deus ou você costuma fazer comentários da vida alheia? A missão que Jesus nos dá foi evangelizar, falar do nome dele, falar do que ele realiza na nossa vida, falar da experiência de perdão, de redenção, de reconstrução da obra, dessa obra que foi destruída pelo pecado. E aí o Espírito Santo, ele vem nos dar essa missão. E qual é a importância de uma missão? Um sentido para viver. Qualquer pessoa que não tem uma missão, ela se sente uma pessoa em vazio existencial. Se você não sabe qual é a sua missão, você não vai sentir a alegria verdadeira de viver. E até aqui nós estamos falando das obras do Espírito Santo naquele Pentecostes. Naquele Pentecostes de João, né, o Pentecostes dos apóstolos. E aí, para que nós possamos entender, né, ainda mais esse desdobramento da obra do Espírito Santo em nós, nós vamos ler o trecho que está em Lucas, capítulo 2, do versículo 1 a 11.
Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como um vento forte, que encheu toda a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu, de todo o planeta. Quando ouviram o ruído, reuniram-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: estes homens que estão falando, não são eles todos galileus? Como é que nós escutamos falar na nossa língua de origem? Nós que somos partas, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da Líbia, de Cirene, os romanos, prosélitos, cretenses, árabes, ou seja, todos, só faltou japonês aqui, né? Mas todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Palavra do Senhor. Então, nós estamos falando aqui do Pentecostes Universal. 50 dias depois daquele evento lá, que Jesus apareceu de portas fechadas e soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos, no dia de Pentecostes dos judeus, tinha judeu de todas as partes do mundo em Jerusalém, porque era a festa de Pentecostes dos judeus. Então, tinha gente de vários países que falavam várias línguas diferentes. E aí, o Espírito Santo ele entra mais uma vez no cenáculo, onde as portas estavam fechadas, só que agora ele abre, ele derruba as portas com o vento. O Espírito Santo ele repousa como línguas de fogo assim, que está sendo representado nesse ícone, e ele vai se derramando sobre cada pessoa que está ali, sobre a Virgem Maria e os apóstolos. Eles começam a orar em línguas, a falar em outras línguas, mas aconteceu um fenômeno muito forte, muito estranho. Nesse fenômeno, que na verdade aconteceu naquele dia, imagine só, você está num congresso, e aí você tem pessoas dos Estados Unidos que falam inglês, do Japão que falam japonês, da Rússia que fala russo, da Espanha que fala espanhol, da França que fala francês, da Alemanha que fala alemão. E aí, de repente, eu começo a falar, orar, e todo mundo me escuta na sua língua original. Mas eu estou orando em uma linguagem, que a Bíblia fala aqui que é em outras línguas. Mas cada um escutava eles falarem na sua língua original. Nós estamos falando de um milagre. Nós estamos falando que o Espírito Santo ele veio trazer unidade. Ele veio reconstruir o que estava fragmentado. Essas línguas de fogo são uma manifestação visível do Espírito Santo em nós, do que ele faz em nós. Todo mundo escutar na mesma língua significa dizer que o Espírito Santo é unidade, é união, e ele vem realizar em nós essa obra. Vamos agora, eu vou chamar agora 4 pessoas como voluntários. Por favor, 4 voluntários aqui. Elaine, você não pode porque você está grávida, então vai ter que sentar no chão, talvez, não sei. 4 voluntários, quaisquer que sejam. Pode ser você, Yasmin. Pode ser alguém da música. Pode ser Igor. Fique aqui atrás da mesa. Mais 2 aqui atrás da mesa. Quem mais quer ser voluntário? Mazinho? Muito bem, Mazinho. Mazinho quer trazer Virgínia. Virgínia não quer vir? Não?
Maiana. Vem aqui, Maiana. Maiana? Oi? Ela escutou? Escutou. Vem aqui, Maiana. É para equilibrar, ficar 2 homens e 2 mulheres. Vamos fazer o time dos homens e o time das mulheres. Brincadeira. Agora, aqui nós temos um material que está fragmentado. Eu vou tirar até minha Bíblia daqui. Vou beber o restante dessa água. Mazinho está botando a máscara ali. Isso. Agora, aqui, cada um de vocês vai pegar 4 peças. Tá bom? Pode escolher. 4. Tem umas peças que caíram aí embaixo do... 4. Tem um aqui, tem um ali. Todo mundo já pegou 4? Mazinho, aqui uma branca. O que isso representa? Isso representa dons. Vocês são pessoas que têm dons. 4 dons cada um, né? E aí agora, qual é a missão de vocês? Vocês vão transformar os seus dons individuais em um dom único. Pode ser? Pronto, agora pode ser aqui, nesse chão branco, aqui. Vamos usar aqui esse espaço essas quatro pedras. Transforma esse dom individual num dom único aqui. Pode começar. Mazinho já está tentando ali, no pensamento estratégico dele, montar. Mazinho, você desmonta carro, por que não pode desmontar isso aí? A missão de vocês é transformar o seu dom individual num dom coletivo, num dom maior. Sim, num dom maior, num dom único, num dom único. Isso, vamos dar uma salva de palmas para os nossos voluntários. Pode voltar para o lugar. Bom, pode deixar. Aí, o que acontece? Imagina só que, como eu falei para vocês, o Espírito Santo, ele nos encontra muitas vezes fragmentados, como nós estávamos lá no começo. Não é verdade? Você viu que quando eu joguei aquelas pecinhas no chão, foi cada uma para um lugar diferente? Elas se espatifaram lá no chão. E aí, às vezes, Deus nos encontra assim, completamente fragmentados e destruídos. Mas, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, quando nós recebemos a efusão no Espírito Santo, Ele vai nos realinhando, Ele vai nos reorientando, Ele vai fazendo até mesmo uma imagem diferente se manifestar em nós, se reconstruir algo que foi quebrado pelo demônio, pelo pecado, pelas nossas escolhas erradas. E aí nós temos a imagem de uma árvore, né? A árvore da vida. Vocês percebem que a serpente não está mais aqui, porque ela já foi destruída, né? Por Nossa Senhora, que pisou na cabeça da serpente. E está faltando também, digamos assim, os humanos ao redor, mas somos nós, né? E aí nós temos então a obra que o Espírito Santo faz em nós, que é uma obra de unidade, de restauração. É essa obra que nesse momento o Espírito Santo quer fazer na sua vida. É uma obra de reorientar o que foi destruído. Eu pergunto para você, o que foi destruído em você? O que foi esfacelado em você?
que foi despedaçado em você pelo mundo, pelo demônio, pelas suas escolhas erradas. Veja que o Espírito Santo, ele vem fazer uma obra de restauração, de reunificar os pedaços que estavam fragmentados em sua vida. E ele cura, ele te dá a graça de se reconhecer pecador e de pedir perdão, de renunciar aos seus pecados e perdoar também as pessoas que te ofenderam. Ele também te dá uma missão, a missão de proclamar as maravilhas que Jesus faz na tua vida. Ele te dá sede de orar, de rezar, de estar na presença de Deus. E ele vem sobre você derramando os dons, os carismas. O Espírito Santo derramou sobre os apóstolos o dom de línguas, que é esse dom que nós usamos para crescer na vida espiritual. Nós oramos em línguas para crescer espiritualmente. São Paulo fala que quem ora em línguas não reza aos homens, mas reza a Deus. Mas ele também derramou sobre os apóstolos o dom de cura. As pessoas que tocavam no manto dos apóstolos eram curados. As pessoas eram curadas apenas pela sombra de Pedro, o apóstolo. É São Pedro. Porque o Espírito Santo derramou sobre eles os dons de cura. E aí sobre nós também nessa tarde, o Espírito Santo quer derramar os seus dons. Ele quer derramar o dom de línguas sobre você que ainda não ora em línguas. Ele quer derramar o dom de cura sobre você que é chamado ao ministério de cura. Ele quer derramar sobre você o dom da palavra, você que quer pregar. O dom da música, você que quer cantar, que quer tocar, que quer evangelizar por meio da música. O dom da oração, você que quer ser um intercessor. O dom da comunhão, você que quer viver em comunidade. O Espírito Santo quer derramar os dons dele sobre você. Então ele vem fazendo uma obra completa. Ele não só cura você, ele não só liberta você do pecado, mas ele também te dá uma missão. Mas ele não te deixa só, ele te enche de dons. Veja como nosso Deus é cuidadoso. Ele nos dá tudo que nós precisamos para continuar nessa caminhada. Então eu convido você, minha irmã, meu irmão, que está nos assistindo aqui, a entrar nesse segundo momento dessa pregação de batismo no Espírito Santo, de efusão no Espírito Santo. O segundo momento dessa pregação, na verdade, é uma oração, que vai durar alguns minutos. Não vai ser uma oração rápida, não. Eu já convido você aí, que está em casa, a respirar fundo, a aumentar o volume da sua televisão, a se concentrar, a colocar a mão no seu coração e a dizer que onde você está, você quer receber a efusão no Espírito Santo. Como os apóstolos estavam reunidos em Pentecostes com a Virgem Maria e receberam o dom de línguas, a efusão do Espírito Santo, e perderam o medo e saíram ali para evangelizar o mundo inteiro. Muitos deles foram martirizados, crucificados, mas eles já não tinham mais medo, porque o Espírito Santo estava capacitando-os. Então você também é chamado a viver essa efusão, esse batismo no Espírito Santo. Se você está aqui no santuário, você também é chamado a viver esse batismo no Espírito Santo. Eu convido vocês a ficarem de pé, a colocarem a mão no seu coração e a escutar Jesus soprando sobre você o Espírito Santo. Jesus, ele soprou sobre os apóstolos e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus soprou sobre os apóstolos e disse: dou-vos a minha paz, recebam a minha paz. Jesus, ele sopra sobre você agora o Espírito Santo com poder. Como os Atos dos Apóstolos descrevem lá naquele cenáculo, o Espírito Santo, ele se derrama sobre eles com línguas de fogo. Ele vem com línguas de fogo para repousar sobre suas necessidades, sobre tudo que está fragmentado. Se você se sente como uma cidade que foi destruída por um terremoto, se você se sente uma pessoa fragmentada, que ainda não se encontra, que ainda não se encaixa, se você se sente uma pessoa que ainda está vazia, o Espírito Santo, ele vem repousar sobre você. Ele vem trazer a você os dons dele, porque a todos nós o Espírito Santo nos dá os seus dons. E eu convido você a falar com ele agora pessoalmente. Eu digo, não tenha medo, você não precisa mais de mim para conduzir essa oração. Você pode conduzir a sua própria oração. Você pode falar com Deus agora com as suas próprias palavras, como um filho ou uma filha que tem intimidade.
Você não precisa que eu, Anisiano, conduza a sua oração, porque você é chamado neste momento a ser o protagonista da sua oração. Abre a sua boca com as suas palavras e dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vá pedindo com as suas palavras. Se você quiser, pode fechar os seus olhos e dizer: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sim, os Atos dos Apóstolos falam exatamente assim. De repente, veio do céu um ruído como um vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Deixe esse vento do Espírito Santo cair, repousar sobre você. O vento do Espírito Santo repousa sobre nós agora. Nós que estamos em casa, nós que estamos aqui, todos nós seremos atingidos por esse vento do Espírito Santo que vem sobre nós, porque nós somos pecadores, porque nós somos miseráveis, porque nós precisamos. Vamos pedir: vem Espírito Santo, vento impetuoso, sopra sobre nós. Vai pedindo: vento impetuoso, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Enche-nos com tua paz, com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos com os teus dons, concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Vento impetuoso, sopra sobre nós. 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 Dai-nos vida nova, dai-nos vida pura, dai-nos vida santa. Liberta-nos do mal, liberta-nos do pecado, liberta-nos de todo vício. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Vento impetuoso, peça, cante. Vento impetuoso, Impetuoso, sopra sobre nós. vento. Vento impetuoso, sopra sobre nós. Espírito Santo és meu. Espírito Santo sou teu. Espírito Santo mora em mim. Tudo o que nós queríamos era estar juntos nesse momento. Tudo o que nós queríamos é que essa pandemia não existisse. É que esses milhões de mortes não tivessem acontecido por conta do coronavírus. Tudo que nós queríamos é poder estarmos hoje juntos, nos tocando, orando uns pelos outros. Mas a palavra fala que o Senhor não nos deixaria órfãos. Ele não nos deixaria sozinhos. Então, eu quero proclamar para você que, apesar da pandemia do coronavírus estar nos distanciando, está nos impedindo de ir à igreja, está nos impedindo de tocar, de abraçar as pessoas ou de nos reunir, ela não vai permitir, ela não vai impedir que o Espírito Santo haja em nós. Porque o Espírito Santo pode agir em qualquer lugar do universo.
O Espírito Santo pode agir onde Ele quiser. Não importa se nós estaremos com ou sem pandemia, mas o Espírito Santo, Ele está aqui para realizar milagres. E nesse momento que você possa deixar cair por terra todo o medo que está em você, toda angústia, toda tristeza, todo desamor, toda vontade de desanimar ou de desistir, toda frieza espiritual, toda revolta, todo vício. Deixe nesse momento o Espírito Santo soprar sobre você. Deixe o Espírito Santo soprar. Sinta o vento do Espírito Santo varrendo a tua casa, varrendo esse lugar onde você está, varrendo o teu coração. E diga: vem, Espírito Santo, vento impetuoso, sopra sobre mim, sopra sobre nós. E vamos cantar mais uma vez. Levante as suas mãos e peça e cante: vento impetuoso. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Enche-nos com tua paz, com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos os teus dons, concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Dai-nos vida nova, dai-nos vida pura, dai-nos vida santa. Liberta-nos do pecado, liberta-nos de todo vício. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso Cante conosco. sopra sobre nós. Cante conosco, vento impetuoso. Cante. Vai pedindo: vento impetuoso sopra sobre nós. Vai pedindo que esse vento do Espírito Santo se derrame sobre você, encha o lugar onde você está, batize você na graça, na força, no fogo. E vai pedindo, levanta as suas mãos e vai cantando: vento impetuoso, sopra, sopra. sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Espírito Santo é seu. Espírito Santo sou teu. Espírito Santo mora em mim. Espírito Santo Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. E nesse momento, nós queremos pedir o batismo no Espírito Santo para aquelas pessoas que estão nos assistindo. Se você que nos assiste quer receber uma profunda efusão do Espírito Santo nesse momento, você que está aqui, que quer receber sobre você uma profunda efusão do Espírito Santo nesse momento, diga no seu coração: eu quero, Senhor. Eu quero, Jesus. Jesus ressuscitado, eu quero. Eu quero o Teu Espírito Santo sobre mim. Eu quero a força do Teu Espírito Santo percorrendo cada célula do meu corpo,
cada lembrança minha, cada pensamento meu, cada emoção que se passa dentro de mim. Eu quero, Espírito Santo, o teu poder. Eu quero, Espírito Santo, os teus dons. Eu quero, Espírito Santo, ser lavado, ser lavada, ser curado, ser curada. E vá orando, vá abrindo a sua boca. Você vai nos escutar orar, pronunciando sons. Se você ainda não ora em línguas, esses sons eles não vão ser compreensíveis. Você não vai entender o que você ora, mas você vai abrir a sua boca e vai falar palavras desconexas, vai nos acompanhar e vai deixar o Espírito Santo te conduzir a orar. Abre sua boca. O que a oração de línguas ela traz é entrega. Aquelas pessoas que oram em línguas são pessoas que se entregam a Deus e que confiam que, mesmo sendo palavras não compreendidas pelo nosso cérebro, mas são palavras que conseguem chegar até Deus. E para você orar em línguas, você só precisa nos acompanhar. Então, se você quiser, você pode ir abrindo a sua boca e pronunciando sons. Nós vamos começar a orar e você vai nos acompanhar. Não tenha vergonha nem medo. Apenas abra a sua boca e vá orando. Vá nos acompanhando. Abra sua boca. Abra sua boca. Ore. Se você está em casa, vá participando conosco dessa oração. Vá abrindo a sua boca. Vá orando. Se você está aqui no santuário, abra a sua boca. Sem medo. Nos acompanhe. Mesmo que você não entenda, o Espírito Santo tem uma obra para fazer na sua vida. Então vá abrindo a sua boca e vá nos acompanhando. E vamos cantar. Vento impetuoso sopra. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Enche-nos com tua paz, com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos os teus dons, concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Dai-nos vida nova, dai-nos vida pura, dai-nos vida santa. Liberta-nos do mal, liberta-nos do pecado, liberta-nos de todo vício. Vento impetuoso sopra sobre nós. Cante sem medo, cante, solte sua voz. Sopra sobre nós. Sopra. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Espírito Santo és
Espírito Santo, sou teu, sou tua, cante. Espírito Santo, mora em mim. Espírito Santo, inflama-nos com teu amor, com teu amor. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 E nesse momento, você vai escutar o toque bem suave dessa música. Deixe que o seu coração possa escutar essa oração e você vai deixar o Espírito Santo brotar em você. Talvez você me pergunte, mas cadê o Espírito Santo? Onde ele está? Assim como Jesus apareceu no meio dos apóstolos de portas fechadas, o Espírito Santo já está em você. Ele vai brotar do seu coração. O Espírito Santo está em você. Diga, o Espírito Santo está em mim. E aí nesse momento, onde você estiver, com o seu celular, na televisão, no computador, no tablet, você vai abrir a sua boca, olhando aqui para nós, nos acompanhando nessa oração, e você vai orar em línguas conosco. Vamos escutar essa oração em línguas. Vamos deixar todas as outras vozes se calar, mas só a oração do Espírito fluir. E à medida que você escuta essa oração do Espírito Santo, mesmo sem entender, eu convido minha irmã, meu irmão, fale, ore em línguas conosco. Deixe o Espírito Santo fazer em você essa obra. Vai escutando e vai orando, vai nos acompanhando. E agora vá nos acompanhando. Abra a sua boca, solte a sua voz. Deixe o Espírito Santo conduzir você a orar, como os apóstolos e a Virgem Maria oraram no dia de Pentecostes em uma só língua, na oração dos anjos. Abra a sua boca. Mesmo hoje, mais de 2000 anos depois, é o mesmo Espírito Santo que continua agindo. E ele já quer se derramar sobre você para te curar, para te libertar. Não se engane, o Espírito Santo, ele já está agindo em você. Ele já está curando você. Ele já está se derramando sobre você e sobre todas as suas necessidades. Enquanto nós oramos, ele vai realizar muitas curas entre nós. Algumas dessas curas nós podemos até proclamar, mas outras só você e Deus sabem que estão sendo feitas em você. Então é importante que você proclame, que você testemunhe que Jesus curou você, que Jesus libertou você, que Jesus falou com você por meio do Espírito Santo. Então ore sem medo. Se você que está em casa não orava em línguas, mas que você quer receber essa oração em línguas, esse batismo no Espírito, basta você abrir a sua boca e nos acompanhando. Solte a sua voz. Foi assim que eu recebi o batismo no Espírito Santo. Em 1999, no mês de março, eu estava em casa e ao escutar uma oração conduzida por um padre chamado Jonas Abib, da TV Canção Nova, ele dizia isso: abra a sua boca, ore em línguas, deixe o Espírito Santo orar em você. E aí eu comecei a orar, e eu nunca esqueço que eu comecei a orar em línguas naquele momento, porque eu não conseguia orar em outros lugares, porque eu não conseguia me concentrar. Mas em casa, como eu estava só, eu consegui.
Então talvez seja para você também isso. Abra sua boca, em casa mesmo, vá orando. Fique de pé se você quiser. Levante as suas mãos, ou então coloque a mão no seu peito, no seu coração, e vá orando em línguas. Solte a sua voz. Vá nos acompanhando e depois você mesmo vai orando por você mesmo. O Espírito Santo derrama sobre você os dons, mas o Espírito Santo também realiza uma obra de libertação em nosso meio. O Espírito Santo quer te libertar dos teus vícios. O Senhor me dá a inspiração de uma pessoa que está em casa, mas que você é uma pessoa fumante. Você fuma, usa cigarro. E aí você tem cigarro guardado com você, carteira de cigarro guardada com você. Mas na verdade, a droga que na verdade você utiliza, que é no caso o cigarro, a nicotina, de fato é uma droga. Ela produz um efeito meio que relaxante no cérebro quando nós a usamos, mas o problema é que ela também devasta muitas áreas do nosso organismo, e aí a droga, ela deixa de ser remédio e passa a ser um veneno. Então o vício do cigarro está presente na sua vida, porque para você o cigarro ele é uma espécie de companhia, de forma de você se livrar da sua solidão ou da raiva. E aí nesse momento o Senhor, Ele não está libertando só você do vício do cigarro, mas também da solidão e da raiva. Deixe o Senhor nesse momento se mostrar como Jesus Salvador para você, de braços abertos, para te libertar desse pecado e para dizer: filha, eu te amo, filho, eu te amo. Abandone os seus vícios. Se você tem com você aí dentro da sua casa essa carteira de cigarro, imediatamente vá até ela. Pegue ela e jogue dentro da água para que esse cigarro possa se dissolver. E depois você joga fora. Você nem precisa tocar para não ficar com a sua mão suja. Você pode jogar dentro da água e deixar, ou então você joga no vaso sanitário, ou então você joga no lixo. Mas o que importa é que você se desfaça dessa droga, que na verdade não estava trazendo solução para você, estava apenas tapando os buracos do vazio do teu coração, que não vão mais precisar dele, porque Jesus agora já está preenchendo você. E se você sente que isso é para você, tome posse e diga: é para mim, Jesus. Eu tomo posse porque eu não quero mais o vício do cigarro na minha vida. E vamos continuar orando, porque Jesus tem muito mais curas, muito mais libertações para realizar em nossas vidas. Não cansa de orar. Coloca a mão no seu coração e vamos cantar essa música mais uma vez, pedindo: vento impetuoso, sopra sobre nós. Vento impetuoso 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 sopra sobre nós. Enche-nos com tua paz, com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos os teus dons, concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Dai-nos vida nova, dai-nos vida pura, dai-nos vida santa, liberta-nos do mal.
E o Senhor, Ele está nos curando. Ele chega para você nesse momento para curar o seu coração ferido, esfacelado. Jesus está curando alguém que passou por um abuso sexual dentro da sua própria casa, pelo seu pai, na verdade. E isso produziu em você uma profunda carência afetiva por conta do grau de desconfiança que você ficou da vida. Que imagine, na nossa cabeça se passa assim: meu Deus, se o meu pai foi capaz de fazer isso comigo, ainda mais as outras pessoas, quanto mais as outras pessoas. E você identifica em você uma carência profunda, um medo de confiar nas pessoas e uma carência, uma facilidade grande de chorar. E aí nesse momento o Senhor, Ele vem até você sobre essa situação que é tão constrangedora, que muitas vezes você até quis esquecer, mas nenhuma cura será efetiva na nossa vida se Jesus não nos curar do nosso passado, daquilo que nos marcou na nossa história. E nesse momento Ele vem sobre você. Apresente sua história a Jesus e deixe Ele curar você das feridas da sua história. Talvez você tenha outras feridas. Talvez você não passou por abuso sexual, mas você passou por outros abusos, por outros abandonos. E, claro, estar aqui até hoje já significa dizer o quanto Deus é bom e fez você. E acompanhou você até aqui. Mas você pode ser uma pessoa muito melhor. Você pode ser um homem e uma mulher muito mais feliz se você deixar o Senhor curar seus traumas, seus medos, seus abandonos. Você que tem uma história de abandono, como é difícil, né? A ferida do abandono. E Jesus, nesse momento, Ele vem curar você e libertar você. Então vá orando e vá deixando o Espírito Santo libertar você. Vá deixando o Espírito Santo falar com você, ou através aqui de nós, ou no seu próprio coração. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, Jesus. Cura-nos, Senhor. O Senhor, Ele me fala de uma pessoa que tem uma profunda mágoa do seu pai. Mas na verdade você tem mágoa do seu pai porque ele traiu a sua mãe. E aí isso gerou em você uma ferida profunda também de traição. E nesse momento o Senhor, Ele vem curar o seu coração dessa ferida. Até porque tem alguns estudos da área da ciência que mostram que algumas crianças preferiam ter levado uma surra a ver o seu pai maltratando a sua mãe ou a mãe maltratando o pai. Porque muitas vezes dói mais em nós ver a pessoa que a gente ama sofrendo do que nós mesmos sofrer. E o Senhor chega no seu coração
para curar essa mágoa que você tem do seu pai. Fale o nome dele agora e diga: eu te perdoo. Fale, nem que seja entre lágrimas ou sem vontade de falar, mesmo que você ache ridículo isso, mas diga o nome dele e diga: eu te perdoo. Vamos orando e deixando o Espírito Santo repousar sobre nós, repousar sobre o caos do nosso coração, repousar sobre tudo que está esfacelado em nós, destruído, e Ele vem trazendo unidade, Ele vem curando e libertando. E vai cantando bem suave essa música. Vai cantando bem suave. Sobra sobre nós, vento impetuoso sopra sobre nós, vento impetuoso sopra sobre nós. Vai cantando. Vento impetuoso. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso. Síria da la 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 Síria da la 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 Síria da la 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 la. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vá orando em línguas, vá soltando a sua voz. Síria la 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 la. Síria la la bara la la bara la la bara Síria la 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 ria da 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 la ria Síria la 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 Síria la 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 Síria la 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 Síria la 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 Síria da la 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 la. Vai soltando a sua voz, vai aumentando o tom da sua voz. Síria la 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 la. Síria la 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 la. Síria la 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 la. Síria la 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 la. Síria la 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 la. Quando o Espírito Santo sopra sobre nós, esse vento impetuoso nos liberta de todo mal, de todo mal. Independente de onde você se contaminou, onde você se feriu, mas o Espírito Santo sopra sobre você, ele liberta você. O Espírito Santo, ele sopra sobre você que tem depressão, que muitas vezes faz coisas até inadequadas por conta da depressão, e você sabe do que estou falando. E nesse momento ele está se derramando sobre você para libertar você das raízes da sua depressão. As raízes da sua depressão não são a própria doença, são as coisas que aconteceram na sua vida que fizeram você ficar assim. Mas nesse momento o Senhor vem dar a você a graça da aceitação, do perdão. Mas acima de tudo Ele vem transformar a sua vida diante de tudo o que aconteceu. E diga isso assumindo: eu sou uma nova pessoa. Eu tenho uma nova vida, uma vida no Espírito. E o Espírito Santo de Deus me faz uma pessoa livre. E vá orando. Síria da la 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 la. Síria la 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 la.
E vamos cantar mais uma vez. Se você que não orava em línguas, começou a orar em línguas, vá soltando a sua voz mais forte ainda. Sinalize para nós que você já está conseguindo orar em línguas. Fale. Vamos levantar nesse momento a nossa voz. Se você quiser, levante os seus braços e cante com toda a sua força. Vento impetuoso sopra sobre nós. Sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Vento impetuoso sopra sobre nós. Enche-nos com tua alegria, com tua bondade. Concede-nos os teus dons, concede-nos teus frutos e tuas virtudes. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Dai-nos vida nova, dai-nos vida pura, dai-nos vida santa. Liberta-nos do mal, liberta-nos do pecado, liberta-nos de todo vício. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 Espírito Santo és meu. Espírito Santo sou teu. Espírito Santo mora em mim. Espírito Santo inflama-nos com teu amor, com teu amor. Vento impetuoso sopra sobre nós. 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 E para encerrar, nós vamos fazer uma oração de intercessão por aquelas pessoas que podem contar com a nossa oração. Direcione a sua mão na direção daquela pessoa que precisa de você. E você vai agora usar os dons que o Espírito Santo te deu, o dom de línguas, o dom de cura, pedindo a cura e a libertação dessas pessoas que estão em hospital, que estão doentes, que estão tomadas muitas vezes ou por alguma doença, ou por algum vício, por algum pecado, que precisam ser convertidas. Então agora você vai orar, acreditando que o Espírito Santo ele já se manifesta por meio da sua oração também. Seja pedindo por cura, por libertação, por conversão, por perseverança. Vá orando e deixe o Espírito Santo usar você como instrumento. Visualize as pessoas que você reza. Visualize as situações pelas quais você pede nesse momento e ore. Creia, acredite, Jesus está capacitando você para ser um intercessor,
uma intercessora, alguém que ora, que proclama as grandezas dele, um profeta, uma profeta. Síria la 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 Síria da la Síria da la 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 Síria la 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 la. E já vamos louvando ao Senhor, agradecendo a Jesus, agradecendo a Ele pela sua obra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui. Muito obrigado pelo Pentecostes, pelo batismo no Espírito Santo, pelo derramamento da Tua força sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Santo, Santo, Santo és Tu. Muito obrigado pela Tua bondade em nossas vidas. Santo, Santo, Santo és Tu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.